galera, beleza? Christian aqui, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Seguinte galera, hoje eu vou falar sobre o caminho mais fácil que o de Jesus. Será que tem? Será que existe? Já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, ó, compartilha com os amigos e vem comigo! Seguinte galera, hoje eu vou falar para vocês o caminho mais fácil do que o de Jesus. Será que é verdade que ele existe? Bom, já vou te dizer que sim, ele existe. E para minha pequena inspiração, referência desse vídeo, eu tenho olhado uma série que pouca gente conhece, né? Quando eu era criança eu não olhava porque eu tinha medo, eu admito, mas eu comecei a olhar na Prime e é a série Sobrenatural, né? O Sam, o Dean, o Winchester. E eu admito que a série me prendeu a atenção por um bom tempo, eu tô na terceira temporada, não sei se vou olhar tudo, mas é curiosa. Uma série curiosa, né? Tem que ter uma boa cabeça pra olhar, senão tu acredita em tudo. E muita coisa ali não é verdade. Porém, tem uma coisa que aconteceu no episódio e me chamou a atenção, tá? Tem um episódio que eles falam de pessoas que ficaram famosas do nada e do nada morreram, faleceram. E depois, quando o Sam e o Dean vão pesquisar, essas pessoas tinham feito um pacto com Satanás, com um demônio, para serem famosas. Só que para isso elas davam a alma delas em troca. Elas viviam por um tempo e depois elas morriam. E um capeta lá ceifar a vida delas. E para a gente embasar esse vídeo de hoje, se você tem uma Bíblia, me acompanhe. O texto de hoje está em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14. Eu vou ler aqui na minha colinha, um momento. Lá diz o seguinte: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Galera, eu vou mostrar aqui para vocês 4 pontinhos bem rápidos, tá? Primeiro deles, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu cresci na Assembleia de Deus, para quem não sabe, Assembleia Raiz, e eu sou de um tempo em que eu sou de um tempo que deu um tempo. Olha só que legal, redundância. Mas eu sou de um tempo que o pessoal falava muito de pacto, que certo ator, certo cantor, certa transmissora, emissora de TV era do capeta e fazia pacto com Satanás. Não sei se você que está me ouvindo é dessa época, mas já teve um tempo assim. Eu rio porque a gente teve um tempo que tudo era do demônio, né, gente? Só que o segundo ponto que eu quero falar para vocês é que hoje em dia, para tu escolher o outro caminho, né, não precisa nem fazer um pacto com Satanás mais. Por quê? Pensa comigo. A palavra fala que o mundo jaz no maligno. Então tu tem Deus, tu tem o mundo. Se tu não tá com Deus, tu tá no mundo. Se o mundo jaz no maligno, é dar elas por elas, né? Então, a gente não, hoje em dia, pra gente simplesmente não seguir a Cristo, pra gente fazer as coisas de Satanás, não precisa ter um pacto com ele. É simplesmente tu não seguir a Cristo, né? Vou te dar um exemplo bem fácil, né? Que é o nosso terceiro ponto do vídeo. O que é mais fácil hoje? Tu estudar, se preparar, se dedicar para fazer uma prova, ou tu simplesmente colar do coleguinha, dar aquela espiada, procurar ali e passar na prova. O que é mais fácil? Você pegar, trabalhar duro durante anos, se esforçar, se dedicar, ou simplesmente chegar lá e puxar o tapete de alguém e ganhar o cargo que tu quer. O que é mais fácil? A gente vive numa geração que quer o mais rápido, que quer o mais fácil e agora. Porém, o ponto 4, eu te faço a pergunta: qual é o resultado desse caminho mais fácil? A gente leu ali em Mateus. O caminho largo, o caminho fácil leva para o inferno, né? Então quer dizer que Jesus ele é um caminho difícil, um caminho impossível? Não. Deus ele não é um Deus difícil. Deus é um Deus de processo. Deus não quer dificultar a tua vida, não. Só que o nosso Deus ele é um Deus de processos. Vamos pegar uma história muito comum que todo mundo conhece. A história de Noé, a Arca de Noé. Tu vai lá em Gênesis, vai chegar no capítulo que eu não me lembro qual é que é, mas tá lá, bem no início da Bíblia, e tu vai ver que Deus manda Noé construir uma arca imensa, dá todas as medidas e fala que no final de tudo vai chover
Um casal de cada espécie vai entrar na arca e Deus vai salvar ali os bichos. E a família de Noé. Agora eu te pergunto, Deus podia ter dado um estalo e ter feito brotar a arca? Podia. Deus podia simplesmente brotar a arca com os bichos dentro? Podia. Podia. Deus é Deus, ele faz o que ele quiser. Agora, por que Deus não fez? O que aconteceu com Noé? O processo era para a arca, para os animais ou para Noé? O processo era para Noé. Deus queria ver até onde Noé tinha sua fé. Agora tu pensa, qual é que é o mais incrível de Noé? É ele ter construído um barco enorme, né? E o pessoal achar que ele era louco? Também. Só que se tu olhar com muita atenção nos versículos ali que, se não me engano, seguem ou precedem essa parte da arca, fala que naquele tempo ainda não tinha chovido. Agora tu pensa, além de Noé estar construindo um barco, é um barco enorme, no meio da terra, e não existia chuva. Entendeu? Então, tipo assim, Noé era louco do louco, né? Se não existisse Deus, se eles não acreditassem em Deus. Para quem não acreditava naquele tempo, Noé era o cara mais louco do mundo. Porque ele construiu um barco no meio da terra, onde eles nem sabiam o que era chuva, nunca tinha acontecido, né? E Noé falava que ia chover, então ele falava de algo que nunca aconteceu. E no final das contas, realmente choveu, a porta da arca se fechou e Noé e sua família se salvou. O que aconteceu? Foi um processo. Noé está lá como um dos grandes homens da Bíblia, que ele teve fé em Deus, porque, cara, ele teve fé que algo ia acontecer porque Deus disse. Ali Deus trabalhou a vida de Noé, a fé de Noé, a família de Noé também. Então Deus é um Deus de processo, mas não para que ele dificulte a nossa vida, não porque ele quer que a gente sofra para conquistar. Não. Deus quer que a gente amadureça, que a gente esteja num processo de evolução espiritual com ele. O que é uma evolução espiritual? É tu aprender a depender, confiar em Deus, né? Vamos pegar um exemplo. Como é que tu vai saber que Deus pode te curar se tu não tiver uma doença? Tu não vai precisar do bombeiro enquanto tua casa não pegar fogo, né? Convenhamos. Então, às vezes, Deus permite algumas coisas acontecerem pra gente poder realmente ver que Ele é aquilo que Ele fala que é, né? Por exemplo, como é que tu vai saber que Deus é um Deus de provisão se não chegar um momento da tua vida que tu vai ter uma dificuldade financeira? Às vezes, Deus permite para Ele se mostrar grande na nossa vida. Eu não estou dizendo que a tua vida vai ser uma desgraça, estou dizendo que tem momentos, períodos, processos que Deus vai permitir algo ruim acontecer para que Ele possa se manifestar na tua vida. E também para Ele ver se tu realmente tem fé nele, porque Deus prova o nosso coração. Ele permite para Ele saber o que está dentro de nós, para Ele ver na prática se a gente realmente vive pela fé ou a gente só fala, só vai na igreja, só diz que diz que diz. A fé, ela tem que ter obras, ela tem que ser acompanhada de obras. Só falar que tem fé não adianta. E obras sem fé também não adianta. Então tem que ter fé e tu tem que fazer. Então por isso que a gente, de vez em quando, a gente tem que ser testado, porque senão a gente nunca vai exercer a fé e é isso aí. Então, o que eu tenho para falar para você hoje? Escolha o caminho difícil. Eu escolhi o caminho difícil. Tu vai ser zoado, tu vai ser ignorado, vão te chamar de louco, vão dizer que tu tá perdendo teu tempo, mas qual é que é o final? É a vida, gente. A palavra lá em Apocalipse fala que no final de tudo vencerá o Cordeiro e a sua noiva. A noiva quer dizer a igreja, e a igreja somos nós. Nós que seguimos a Cristo, que acreditamos nele. Então, o que é o meu pedido para você hoje? Vai ser difícil? Pouquinho. Vai ter processos? Vai, mas Deus vai estar contigo, assim como Ele está comigo. Se eu cheguei aqui, se eu estou gravando esse vídeo, é porque eu já passei por vários processos e vou passar. Mas Deus sempre vai estar comigo, eu sei disso. Assim como Ele está com você. Amém? Espero que esse vídeo possa ter edificado a sua vida. Curte aí, se inscreve no canal e manda para os amigos, se você ainda não fez isso. Tá bom? Deus abençoe, valeu!